direita não é gado. Opa! Segundo ele, Marçal não precisa declarar apoio a Nunes, já que os conservadores querem derrotar Guilherme Boulos. Aspas para o ex-presidente aí, são duas falas dele sobre Pablo Marçal. Olha aí, Ari. Não precisamos que o Marçal declare apoio ao Ricardo Nunes. A direita brasileira não é gado. Opa! Tem consciência e responsabilidade. Se o Marçal quiser declarar apoio, tudo bem. Mas não é uma necessidade. E aí depois ele foi perguntado, temos outra cartela, foi perguntado aí sobre quem foi que influenciou para a eleição em São Paulo. Quem é que definiu a eleição em São Paulo para que o Nunes vencesse o Marçal? E ele respondeu o seguinte: eu, que sou o líder mais velho, né? Novas lideranças na direita são bem-vindas, mas tem que vir para somar, né? Não para dividir. Ele está dizendo que a influência dele evitou que o Marçal fosse ao segundo turno, França. Evitou, mas por uma margem muito pequena, percentual menos de 2%. 1,3%, 1,4%, 1,5%. Então, um índice muito pequeno para o capital político que Jair Bolsonaro tem. Então, independente dele não declarar voto a Pablo Marçal, dele atacar Pablo Marçal em algumas ocasiões e apoiadores de Jair Bolsonaro, políticos influentes desse campo político, também irem contra Pablo Marçal, mesmo assim ele teve uma resiliência e alcançou mais de 28% dos votos válidos. Então, eu vejo que a fala do Jair Bolsonaro já é uma preocupação com o que o Pablo Marçal se tornou nesse campo da direita, porque mesmo diante de tantas vozes contrárias do bolsonarismo em relação a Marçal, ele ainda conseguiu ter uma votação muito robusta. Mas, França, os ícones do bolsonarismo foram todos para o Marçal. Até o ministro lá da motosserra levou ele para o Nicolas. No fim de semana, foi uma romaria de... No fim de semana, o Gustavo Gaia, depois do episódio lá do laudo falso, divulgou o vídeo, inclusive já sinalizando o que a gente vai ver. Porque assim, o Pablo estava fazendo uma coisa com um político que ameaça a classe. Tipo, as pessoas podem também ser vítima dele, os outros políticos, porque ele não tem medida. Até na política tem que ter medida e ele não tem. Entendo o que eu vou dizer. O Pablo Marçal, nessa eleição, ele foi um marginal nessa eleição. Entendo o que eu estou falando. Marginal é quem age à margem da lei. Foi como ele agiu. Ele foi um candidato que agiu assim, à margem da legalidade, à margem da lei. Sobre as falas aí do ex-presidente, professor Vila, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que o eleitor de direita não é gado. Ele disse, não, o eleitor de direita não é gado. E a outra é que ele foi o decisivo para o Nunes ir para o segundo turno. Não foi. O Bolsonaro não foi o elemento decisivo. Ao contrário, em certo momento ele quase que desapareceu da campanha. O governador, sim. O Tarcísio foi um elemento decisivo para o Nunes ir para o segundo turno, não o Bolsonaro. E hoje nós temos uma diferença, ao menos pelas pesquisas, muitas delas é raro, hein? É bom depois a gente comparar, mas pelas pesquisas, para o segundo turno, uma diferença muito grande para o Boulos. Se o Bolsonaro tiver uma participação mais efetiva na campanha em São Paulo, quem ganha com essa participação não é o Ricardo Nunes, mas é o Guilherme Boulos. Então, é um terreno muito sensível, né? Então, a questão toda é que o Bolsonaro desprezou o Ricardo Nunes, os bolsonaristas aqui ficaram com o Pablo Marçal, e se a gente analisar aonde ele foi votado, eu estava vendo o mapa da cidade, onde ele foi mais votado. Por isso que ele é um forte, nacionalmente ele é importante. Foi em regiões pobres da cidade, o Marçal, e lembrar, por fim, o seguinte, Amadeu, todos querem a ineligibilidade do Marçal. Bolsonaro, os bolsonaristas, os de direita, que eles não são de direita, todos querem, até chegar na esquerda. Porque ele acabou, foi aquele convidado, aquele cara que chegou na festa sem ter sido convidado. E já vai chegando, beija a noiva, já quer cortar o bolo antes de oficialmente se cortar o bolo e quer pegar o buquê da noiva. Então, logo após o casamento. Então ele chegou, e veja como ele foi votar, hein? Vocês viram? Tem a imagem aí, nós mostramos.
Isso, exato. Então, ele constrói uma persona. E uma persona que encontra receptividade numa parte da clientela eleitoral. Por quê? Aí daria um seminário bom de sociologia, de antropologia política, de história, que a gente vai ter de responder isso com o tempo. Tá ele aí, ó. Chegou 5 minutos antes de fechar a sessão. Exato. Ó. Tava aí de Exato. calção, descalço e fazendo... Descalço. Descalço e fazendo flexão ali, ó. Agora ele tava sem um gesso, não entendi, Ari. Rapaz, depois que... Culpa da deputada Tabata Amaral. Foi fazer deboche do gesso fake do Marçal. Em seguida ele mandou tirar. Ô, Raniele Veloso, olha, descalço lá. Apareceu a imagem, descalço, exatamente. Demonstrando... Não, aí é demonstrando todo o respeito que ele tem pela democracia, pela sociedade brasileira, né? Imagino eu que seja isso que ele está querendo dizer. E mais, a gente teve ontem, eu recebi vários memes de pessoas em cidades do Brasil procurando pelo 28. Em Gravataí, por exemplo. Aqui não tem o 28 do Marçal. Procurando em Gravataí o Marçal na urna. Essa urna é falha, não tem o 28. Isso, essa urna eu aperto, não sai a cara do Marçal. Aperta 28 e não sai o Marçal, tudo. Porque ele ganhou essa projeção fora de São Paulo, ganhou o Brasil inteiro por este, se é o que a gente pode chamar de estilo que ele imprimiu. Influenciou lá em Curitiba, Amadeu. Influenciou lá em Curitiba. A candidata do Partido da Mulher Brasileira usou da imagem dele e conseguiu chegar ao segundo turno. Isso. Aliás, lá é Bolsonaro contra Marçal, né? Isso. Lá vai ter Bolsonaro contra Marçal, uma disputa bem peculiar. Uma candidata do Marçal contra um candidato do Bolsonaro. Vai ser... E o Moro ficou de fora lá, não deu para o Moro. Ô, Raniele Veloso, o sentimento o professor Vila expressou aí que de A a Z o establishment político não está gostando e desejaria ver o Marçal inelegível. Qual é o sentimento aí? Olha, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, onde eu estava ontem, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, foi questionada várias vezes sobre a questão, né, dos episódios que a gente acompanhou, que tiveram, né, esses episódios como protagonista Marçal, mas ela a todo momento se esquivou, disse que não iria falar sobre algum candidato específico porque ela é juíza e em algum momento eles iriam acabar com esses casos nas mãos. Mas o que eu vejo aqui em Brasília é sim que ele pode ser condenado, considerado inelegível. Se fosse o caso, né, se por acaso ele ganhasse, né, cassado, já ouvi falar, né, se ele tivesse chegado a essa posição, porque muitos aqui também acreditavam que ele poderia chegar ao segundo turno, né, tanto que a votação ali foi bem apertada entre Boulos e ele, né, a diferença é muito pouca, na verdade, entre os três, mas o que eu vejo, Amadeu, é desse sentimento, que sim, o TSE quer, inclusive, aprimorar a sua legislação em relação à desinformação, fake news, uso das plataformas, que é o campo que Marçal domina. E a minha pergunta, será que isso fará finalmente com que a Câmara, com que o Senado, com que o Congresso brasileiro regule, faça um projeto de regulação aí das redes, Ari? Não. Uma coisa é anular um outsider perigoso e marginal. Outra coisa é eles aprovarem regras que vão prejudicar a eles mesmos, a eles próprios, que são os conservadores. Ari pessimista. O senhor também, professor? Também, sigo o Ari, sigo o relator. Seguindo o relator, a Polinews. E corroboro os colegas com a fala, inclusive, do senador Ciro Nogueira, depois a gente vai falar do resultado da eleição aqui no Piauí, mas ele disse que graças às redes sociais é que se conseguiu o resultado que chegou. E ele dizia aí não dá para falar em regulamentação tão cedo, não exatamente essa ação, mas pelo menos foi isso que ele sinalizou. Então, muito difícil. Franci? Não, Amadeu, porque inclusive um dos projetos relacionados a redes sociais foi apresentado inicialmente pelo Ciro Nogueira. Não chegou a ser votado na época, mas agora é uma pauta que não é cara do Centrão. Se o Centrão não quer regular, não será regulada. A aspa dele, só para ser objetivo. Eu não vou anunciar isso no partido. Rede social não se regulamenta mais no país. Foi a aspa do senador.
a Folha de São Paulo. Vamos voltar com a Raniele.